No Japão e na China já é 2018. Aqui no Brasil, em Brasília, onde eu estou, não. São, no momento, 19 horas e 58 minutos. Eu estou me dirigindo a vocês para fazer uma avaliação do ano e uma avaliação também do que nós podemos fazer o ano que vem para reverter essa crise absurda que assola o nosso país. Nós estamos encerrando o que se revelou o pior ano de nossa história. Não apenas pelo que aconteceu nos últimos 12 meses, em termos de destruição de marcos nacionais de interesse público, como a CLT, mas também em termos de aviltamento da soberania nacional, como, por exemplo, o perdão prévio às petroleiras estrangeiras de centenas de bilhões de dólares em impostos a serem gerados pela exploração do pré-sal, que já havia sido gratuitamente entregue aos estrangeiros, às petroleiras estrangeiras. Tivemos no passado governos que acertaram e governos que erraram. Temos um governo hoje que erra deliberadamente. A intenção é destruir o Estado Social, destruir a soberania nacional. Isso, para mim, é muito claro. E isto é possível pelas condições especiais em que o atual governo surgiu, sem legitimidade, sem dependência do voto, sem preocupação com eleição. O atual governo garantiu o cumprimento de sua vontade no parlamento mediante a compra escancarada de votos, mobilizando para isso cargos públicos e ministérios, emendas parlamentares, verbas de publicidade, tudo de uma forma sem paralelo na história e espantosamente feito praticamente às claras, como se essa fosse a nova normalidade do país. E tudo isso é festejado pela imprensa como avanços, sucessos e vitórias do governo. Sinceramente, eu gostaria de levar aos brasileiros uma mensagem de congraçamento nessa época de festas. Aos brasileiros e aos meus amigos do meu estado, que é o estado do Paraná. Não posso fazê-lo. Se eu o fizesse, seria um hipócrita. Minha mensagem é de luta, de resistência. Se não nos juntarmos numa luta de esperança para renovar o Congresso Nacional, renovar o Executivo, mudar a situação política do Estado do Paraná, enfrentaremos uma guerra fraticida de consequências imprevisíveis. É nosso dever, como mulheres e homens, comprometidos com o bem comum, derrubar as leis, os decretos e as portarias absurdas, infames mesmo, da usurpação do governo. Isso tudo pode ser feito mediante um referendo revogatório na primeira oportunidade. O impeachment de Dilma foi um erro histórico, mas não vamos exigir agora, nem tampouco discutir daqueles que cometeram o erro, que venham a pedir desculpas públicas. Os que de boa fé erraram, de boa fé também se erra. Espero que compreendam agora a extensão dos equívocos feitos também depois do impeachment, gerando uma legislação absurda, espúria, antinacional e antipovo. Essa foi a consequência maior do impeachment da Dilma. Essa constatação aumentaria a corrente dos que poderão ver o Brasil com alguma esperança em 2018. Temos que deixar o passado para trás e encarar agora uma unidade solidária dos nacionalistas brasileiros em defesa do Estado Social, em defesa da soberania nacional. A linha de corte é assegurar democraticamente a candidatura do Lula, à margem de chicanas judiciais inaceitáveis. Quem tem que julgar isso e decidir os caminhos do Brasil é o nosso povo, através do voto universal e direto para a presidência da República. Asseguro aos brasileiros
que, se escolherem acertadamente os seus líderes no próximo ano, sem a odiosa discriminação que as classes dominantes e as elites dirigentes nutrem pelo mais popular de nossos presidentes na história, podemos ter, a curto prazo, um plano econômico que poderá tirar o Brasil da crise de renda e de desemprego. Podemos, sem sombra de dúvida, superar esta situação. O contrário disso será o caos. Completamos este ano 3 anos de contração e estagnação da economia. O povo não suporta mais as consequências disso na forma de desemprego e queda de renda. Minha revolta cívica com a situação em que nos encontramos é uma revolta similar à da maioria dos brasileiros. É que esta crise já poderia ter sido superada, mas a obsessão do governo é outra. Está determinado em implantar o neoliberalismo no Brasil até as últimas consequências, mediante redução de gastos públicos, redução de espaço do setor público na economia e na sociedade, e ampliação do espaço do setor privado, nacional e internacional, o grande capital, os rentistas do mundo. E pretende ir, como eu disse, até as últimas consequências nessa proposta, atendendo ao interesse do grande capital financeiro. É quem manda no Brasil hoje. Fazendo isso, o governo, através de uma escalada de privatizações e do achatamento dos salários. Ele, dessa forma, não tem tempo de governar para o crescimento, para a renda e para o emprego. O nosso desafio nesse ano que se aproxima é, sem sombra de dúvida, reverter este caminho. E o caminho para isso é uma eleição presidencial direta e o povo escolhendo os seus destinos e definindo quem será o presidente da República. O presidente não pode ser escolhido por uma pequena parte do Ministério Público nem por alguns juízes. Tem que ser escolhido pelo voto direto do povo brasileiro. Isto, minha gente, chama-se democracia. Até dia 24, em Porto Alegre, 24 de janeiro. Estaremos todos lá. Valeu, minha gente.